quem se contente com um bom café, um bom serviço, um bom retorno. E há quem viva pelo excelente, pelo encantamento, pelo inesquecível. E na Additon somos assim. Aqui, pagamentos são experiências para quem consome, para quem processa e para quem recebe. Com tecnologia de ponta e muita novidade, construímos uma solução completa para processar e gerenciar transações. Do e-commerce ao mundo físico, do antifraude à análise de dados, tudo em uma só plataforma. Não somos uma fintech, somos uma TechFin, que fornece tecnologia de pagamentos para quem deseja oferecer serviços de excelência. Fazemos upgrades em sistemas através de parcerias para gerar autonomia e experiências incríveis, com mais agilidade, mais eficiência. E não paramos por aqui. Aliás, estamos só começando. Additon. Para falar um pouquinho, né, mais sobre essas soluções, como que o mercado está evoluindo e quais são as tecnologias que estão aqui para servir, né, os meios de pagamento, as transações, queria chamar o Marcelo Silva, que é o CEO da Additon. Uma salva de palmas para o Marcelo. Marcelo está no mundo da tecnologia, mas ele é músico também. Então, a criatividade está aqui permeando todas as soluções, né, Marcelo? Com arte também. Então, eu queria passar aqui a palavra para você e o pessoal, garanto, está bem curioso para saber aí as novidades. Bom, pessoal, bom dia. Bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me deram esse desafio de falar de API e TEF. Parece que são coisas tão distantes, né? Assim, quando você fala de PDV, quando você fala de... Só apertar aqui, né? Tá, quando você fala de PDV, quando fala das tecnologias, fala de COBOL, o Claudinei falou muito bem da tamanha diversidade de tecnologias, eu pedi assim, putz, Marcelo, fala de arquitetura, né? E falando um pouco, vou falar um pouco que... por que eu tô aqui, né? Assim, eu não falava no mercado que eu era músico, né? Mas eu estudei música na UFRJ, regi coral, regi orquestra, fiz uma série de coisas desse nível, e desde muito pequeno, e a tecnologia abriu a minha cabeça aos 18 anos, 19 anos, e eu mudei. Eu comecei muito cedo tocando, toquei com vários caras aí, e fiz uma história também, e aí fui criando tecnologia, e eu sou autodidata, porque o músico, ele tem como princípio ser autodidata, né? Ele tem que estar ali 4 horas por dia estudando e tal, e eu fui me formando, e aí eu resolvi empreender. Já quebrei 3 empresas, né? Estou na minha 4ª, não é uma diversão quebrar empresa, mas é um aprendizado dia e noite, e por isso que a gente chegou aqui. E a primeira provocação que eu fiquei pensando, TF, API, eu falei, putz, cara, mundo velho com mundo novo, o que a gente faz, como é que a gente conecta, como é que... Eu venho um pouco da história da própria empresa, da Additon, né? Quando a gente olha para o meio de pagamento, todo mundo olha para o POS, todo mundo olha para o e-commerce, todo mundo vai lá, vou escalar. Né? E aí eu vi uma preocupação, né? Porque todas as experiências de compra, elas estão envolvidas com meio de pagamento, né? E aí a gente ficava o tempo todo em casa lá, que eu falo em casa, dentro do escritório, que eu praticamente fico mais dentro da empresa do que fora, então praticamente minha casa. A gente ficava se questionando, né? O que é o pagamento nesse movimento, né? Por que tem que... É o final, como é que o final não pode ser ter uma fricção? Como é que a gente tem que ser uma experiência fluida? Como é que a gente proporciona uma melhor integração? Como é que a gente dá facilidade para a software house? Como é que a gente padroniza o mercado devido a ter 4.000 software houses, como vocês viram aqui, e não só 4.000 software houses, você tem também diversas fintechs possíveis e imaginárias, você tem um boom de tecnologia, a tecnologia ficou barata, ficou acessível, né? Então, quando você olha o mercado, vê uma tecnologia que era muito cara 20 anos atrás, né? E hoje ela está muito mais barata e começa a ter, né, a quantidade de empresas sendo criadas, buscando oportunidade, criando inovação. Então, uma provocação que eu trouxe, assim, pagamentos estão deixando de ser uma etapa e se tornando uma parte invisível da experiência. O que isso quer dizer, né? Imagina o seguinte, a gente falou da Amazon Go aqui, falando do Mufato, e aí a gente tem uma provocação dentro da Aston que um dia a gente vai chegar no meio de pagamento até logo. Aquele negócio, né? Você tá ali na vendinha, a maioria aqui tem uma idade mais elevada, então tinha a vendinha do seu Manel, onde você pegava o seu biscoito, saía, pegava o seu chiclete e ele anotava, né? Ia cobrar sua mãe, ia cobrar seu avô, ia cobrar sua tia, né? E ele era o meio de pagamento,
Ele era a Adton daquele momento na nossa vida. E aí, como retratar essa experiência com a evolução tecnológica, né? E como proporcionar isso para os nossos clientes, né? Como é que ele não tem uma fricção? Você vê uma evolução extrema de tecnologias, né? Hoje, com a inteligência artificial estão sendo divulgada, e ela já existe há mais de 30, quase 40 anos, né? E hoje tem capacidade computacional de conseguir reproduzir os comportamentos humanos, né? Então, a gente na Adton, a gente desenvolveu um antifraude, e a gente foi identificando, durante muito tempo, né, que o comportamento de compra das pessoas são o mesmo no físico e no online. No online, vocês compram basicamente nos mesmos canais que vocês sempre compram, né? E no físico também. Então, por que seu cartão é recusado? Por que acontece tanto problema? Por que é clonado? Por que acontece? Porque você sempre está ali. Por que o seu anel não existe? Por que ele não conhece tão bem que sabe o seu endereço e vai lá falar assim, ó, tá aqui sua compra, ó, já estamos lá, já entregou. E, na verdade, no final do dia, o que você quer? Você quer o produto. Você quer a experiência, você quer jantar, você quer almoçar e daí por diante. E aí tem uma evolução, né, muito grande dos meios de pagamento. Eu coloquei uma evolução só aqui, mas para chegar no TEF, né, que é muito, muito característica, né? Tinha lá o cartãozinho, você passava o papel, não sei se vocês lembram, e ligava, né? E depois veio o modelo eletrônico, que era discado, e depois você vem complementando mais os terminais de tarja, né? Aí depois vem uma revolução que é o POS, né? Só que, paralelamente a isso, veio o desenvolvimento do software. O software vai ficando mais barato. Desenvolver software vai ficando mais barato. Então, começa ali no final de 2000, um boom, final de 99, ali, no final da década de 90, um boom de desenvolvimento de softwares para varejo. E isso era muito, assim, incipiente naquele momento. Entanto que a VisaNet, né, a Redcard, não olhava isso como uma grande oportunidade. Ela olhava assim, putz, cara, vamos lá, deixa esses caras acontecerem, né? Vamos criar aqui o POS, porque é importante chegar o dinheiro, o importante é pagar, né? E aí a gente vai olhando a evolução disso. Existe um personagem que vai aparecer ali, né? Que apareceu com o Henrique, com o Zé Maria, com o pessoal da Acesso, com o pessoal da VBI, todas essas TEFs, né? E surgiram ali, foram 5 que surgiram. Por quê? Porque tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Fazer uma transação segura. Como é que eu faço uma transação segura? Eu preciso de uma chave criptográfica dentro de um terminal, né? E esse desafio era assim, putz, a VisaNet vai botar a chave dela no meu terminal? Nem. Claro que não. Porque pode acontecer um problema. Então cria uma chave para eles. Vamos criar. Eles criaram. E foram 5 chaves, né? E aí o mercado veio se regulando, o mercado veio crescendo. E é muito legal que, se você vê o desenvolvimento, o software, as pessoas vão sendo capacitadas a programar, e ele vai se desenvolvendo, e aí isso vai se conectando direto com o TEF. Por quê? Porque precisava, em dado momento, juntar a transação que estava no PDV junto com a transação que era o cartão literal. E como é que fazia isso? E aí a Software Express, a VBI, as outras TEFs, a PayGo, né? Eles, naquele momento, eles juntaram isso. E era um mercado, assim, do tipo, se crescer, a gente vê lá o que vai acontecer. Só que cresceu muito, tá? Cresceu muito. Cresceu o tamanho, né? Que o TEF, ele funciona em todas essas camadas, mas eu vou chegar aí. Ele cresceu tanto, que ele comporta mais ou menos hoje 40%, 45% desse mercado, só em TEF. Então, quer dizer, o país está praticamente dividido em TEF, POS e e-commerce. E o e-commerce crescendo também. E é muito delicado isso, porque a Bex, né, explicando um pouquinho da história, só para vocês entenderem o TEF, né, porque todo mundo sabe que o TEF é a maquininha que está ligada na automação. Né, e é muito mais que isso, né, porque o TEF é um canal. O TEF é um momento que você está ali conversando diretamente com o ponto de venda. Você sabe os dados, sabe o que compra, o que vende, você tem acesso a toda a agenda de recebíveis de todas as adquirentes que foi passado, todas as transações daquele estabelecimento comercial. E o mais curioso disso, que mais ou menos ali em 2010, 2012,
começa a se regular com o PLABEX e se determina 5 TF House, né? E fora as credenciadoras. Então, você hoje tem um terminal, você tem uma tabela BEX, que está lá as chaves criptográficas de todos eles podem transacionar, que é uma chave pública, né? Entrando um pouco mais tecniquez, é uma chave pública que a chave privada está na adquirente. Então, você faz a transação e manda a transação para lá. E isso aí começa também o desenvolvimento, o início, a evolução do software. O software vai se desenvolvendo, vai evoluindo, e vai chegando as APIs, vão chegando as soluções novas. E como é que o TEF está nisso? O TEF era lá atrás a maquininha ligada no computador. Mas aí o TEF vai para um equipamento chamado Smart POS. O TEF vai para outro equipamento que é o Token. O TEF vai para o aplicativo. Né? Por quê? Porque o TEF nada mais nada menos tem uma conexão muito semelhante ao POS, só que ele tem uma capacidade de integração em N adquirente. E qual o benefício disso? Autonomia para o varejo na ponta. Né? Ele decide, eu quero Visa em tal adquirente, eu quero Master em tal adquirente. Ele tem poder de negociação. Né? E aí isso gerando um grande valor. E o mais curioso é que todo mundo, quando pensa pensa TEF lá atrás. E eu, quando estava montando a Additon, em 2018, eu fundei a Additon, a gente falou assim, putz, cara, vamos montar um TEF? A gente, vamos montar um TEF. Mas por que montar um TEF? Porque a gente vai... Assim, o TEF hoje tem X25, tem conexão, tem VPN, tem Orama. Vamos tirar tudo isso e fazer o TEF ficar leve. E foi esse o desafio que a gente fez lá. E aí a gente se tornou a 6ª TEF House, mas usando todas as chaves que estão dentro da tabela BEX. Por quê? Porque eu não precisava de chave. Eu não precisava estar no grupo lá atrás, há 30 anos atrás. Né, para justamente conseguir participar desse ecossistema e dar possibilidade para o varejista. Então, mas beleza, tá lá de novo, você vai passar a transação, mas tem o mesmo problema. O TEF, ele tem uma queda muito grande no mercado, né? E como você assim dizer para vocês, ele tem uma queda não de volume, mas ele tem uma queda institucional, né? Ele parece que vai ser acabado, né? Ele vai ser retirado do mercado, né? Porque vai ser substituído por outra solução. E, na verdade, não. Ele ganha um boom. Como é que ele ganha um boom? Ele ganha um boom através do Pix. Isso é muito doido, porque o mercado ele tinha que distribuir Pix em todo o varejo. E quem estava presente em todo o varejo? O TEF. E então, eu fiquei pensando muito tempo, falando assim, putz, o que de fato é inovação? Né? Normalmente, inovação, todo mundo fala assim, vamos fazer computer vision, vamos entrar aqui, vou identificar a pessoa, já pagou, eu fui embora. E, na verdade, a evolução é justamente essa cadeia. Né? Tu vendo que ele, em dado momento, teve um problema que era como fazer uma transação segura, outro momento ele teve um problema de como integrar com os softwares, aí depois ele teve outro problema que ele tem uma baixa de credibilidade e ele começa a ter credibilidade de novo com o Pix, porque tem que distribuir outro canal. E isso que vem imperando dentro do TEF. Então, a gente é um encontro entre o novo e o antigo. Imagina o seguinte, beleza, você tem lá o PicPay, lançado, aí você tem dezenas de outras wallets lançadas. Só que ela vira um meio de pagamento, se você reparar nas lojas, no TEF. Então ela integra o TEF. E o TEF ele tem que ter agilidade suficiente para ter uma conexão via API. Então ele começa a se reinventar. Isso é muito legal. Porque você olha o ponto de venda, e no ponto de venda você vai ter vários tipos de meios de pagamento que passam pelo TEF. Justamente porque é uma transação segura. Isso dando literalmente um novo momento do TEF. Então ali você vai ver cashback acontecendo, você vai ver identificação do cliente com CPF, você vai ver informações que são literais do cliente ali passando. E futuramente, próximo ano, né, eu estou entrando mais o IVA, está entrando várias outras regulações, assim, a gente está numa corrida regulatória muito grande, ele vai também se reinventar. Então, eu coloquei algumas coisas que são interessantes. Na API, quando o TEF fala com a API, não sei se todos têm conhecimento do que é uma API, justamente é um protocolo de comunicação entre dois softwares. Tem um software A, tem um software B. Vamos conversar, vamos. A gente diz assim, vou te dizer o meu nome, o nome se diz nome, aí ele entende lá, nome é nome. Sobrenome é sobrenome, sobrenome é sobrenome. Aí ele vai entender. Então, eu mando o nome e sobrenome, ele entende que é nome e sobrenome. É um protocolo entre duas partes.
E é isso que possibilita toda essa conexão, né? E como parte integrante desse sistema, e é muito, muito vital e canal, é o PDV. E o PDV está nas automações comerciais, está naquelas 4.000 software houses, né? Que ele tem uma função muito importante nessa cadeia de juntar e também de atender o regulatório. E para isso você tem que juntar o TEF, que é uma coisa que eu juro para vocês, eu nunca pensei em fazer. Eu, quando montei a Agito, eu falei assim, putz, cara, vou fazer uma coisa inovadora, vou fazer uma coisa de pagamento que voa, entendeu? Mas não, a gente foi entendendo que o mundo existe uma necessidade de verticalização e atender o agora para o futuro, e é incremental. Né? E a convergência do TEF, né, para a API, isso foi muito positivo, porque você imagina o seguinte, existe uma evolução natural dos softwares. Os softwares vão evoluindo, né? E o programador, esse profissional, e agora hoje mais a IA, ela vai gerando automaticamente, ela vai dando novas soluções. Então, esse mundo antigo, que a gente vê uma maquininha ligada no fio, né, ele vai se remodelando. Quando ele se remodela, ele vai entrando para o PIMPED, que é o que vocês já conhecem já há muito tempo. Assim, isso aí é mas ele entra para o Smart POS. Por quê? Porque ele possibilita o Smart POS ser multiadquirente, né? Multibandeira. Aqui no país ele deve ter mais ou menos umas 420 bandeiras. Né? Bandeira é literalmente que você tem o Visa e Master, né? Você tem lá as bandeirinhas locais. Nosso país é muito grande, a diversidade é animal. Assim, é impressionante a quantidade de informação e quantidade de bandeiras que tem nesse país e quantidade de nichos. Então a gente tem que estar preparado para trabalhar com os nichos. E trabalhar com os nichos você tem que ter flexibilidade. Se você não tem flexibilidade, você não consegue homologar bandeira, você demora 1 ano, 2, 3 para entrar no mercado, né? Porque são estruturas bem antigas que você está ali encontrando naquele processo. E o TEF, ele proporciona isso. Pegou o Smart POS, ele trouxe para o Smart POS uma flexibilidade. Então, hoje, a própria PS Controle aí, mais um exemplo, né? Ela é nosso parceiro, está integrado com o nosso TEF pelo Smart POS, passando N adquirentes. Né? Isso dando possibilidade. Agora, imagina o seguinte, você, pelo TEF, você consegue impactar 40%, quase 45% desse mercado transacional. É um transacional que tá bem distribuído, assim, distribuído no TEF, mas está bem concentrado nas grandes adquirentes. Normal. E o mais curioso é que a gente usa o TEF para fazer o TEP on Phone. Então, quer dizer, putz, cara, um negócio muito antigo, pelo amor de Deus, o TEF lá, né? Quem conhece bem sabe que a gente carrega isso lá de trás. Mas, cara, ele tá super atual. Mas o nome, a gente podia dar outro nome pro TEF, né? Podia dar outro nome para ele ficar mais moderninho, né? Dar uma roupagem, botar ele, sei lá, né? Porque todo mundo olha assim com um mundo antigo. E, na verdade, ele é super, super atual, né? E, normalmente, a gente não pensa nisso. A gente está pensando, não, vai chegar, vai ter que ter uma tecnologia XYZ, e o básico, bem feito, copiando aqui o Claudemir, é o que está sendo feito. Só que a experiência que muda o jogo. Tá? A experiência que muda o jogo. Né? Então, a gente com o TEF, só falando um pouco mais dele, né, porque pediram para falar de arquitetura, a gente tem vários pontos que a gente reduz no custo da transação, a gente consegue dar autonomia ao cliente, a gente tem uma integração mais fácil com a conciliação, com antifraude, cashback, programas de fidelidade. Esse é o mundo que está ali em volta do TEF. Né? E padronização acelerada, né, de rollout para exemplos de muitos canais. Então, quer dizer, você tem muitos canais atuando e sempre você conseguindo oferecer N serviços. Né? E você tem uma coisa que é muito importante, que é o último item, é adaptar a flexibilidade da experiência do cliente. Né? Então, quer dizer, o comportamento de consumo, ele vai dar para você um retorno. Na verdade, no momento ali da compra, você não quer... A compra acaba sendo o momento que se paga, né? É até um momento ruim, né? Você está ali, de repente você está uma big assim, loja e você está tendo... Você viu roupas legais, você sorriu, você brincou, você falou com a sua família, você está ali e daqui a pouco você vai pagar. E quando vai pagar, fica só lá pagando, né? Então, o nosso desafio é justamente entender o comportamento de consumo, entender a forma que acontece na loja, entender a forma que acontece nos ambientes. E mais interessante, todos nós temos comportamentos muito semelhantes. Então, isso é engraçado também. No nosso estudo lá atrás, a gente reparava que as pessoas, elas iam, por exemplo, iam sempre no mesmo supermercado, sempre na mesma vendinha, sempre na mesma... E assim, por que ela tem que ir lá pagar? Ela poderia pagar depois. Né? Ela poderia passar
e depois o Seu Manel, né? Será um software, de repente eu vou fazer um software chamado Seu Manel, que ele ia lá e fazia a cobrança, né? O futuro, né? Assim, como a gente vai estar sempre permeado em cima de soluções, que são as atuais, e complementando com movimentos, né, de novas tecnologias. Isso é muito importante, porque a gente acaba tendo muita informação, sempre colocando muita informação na nossa mão, e como é que a gente encaminha isso? Como é que a gente direciona isso? Né? E como é que a gente faz uma jornada contextual? Isso é do pagamento, né? Então você está ali num contexto, né? E isso acontece em muitas lojas mais premiums, né? Onde você tem um contexto que você pode sair e depois é cobrado, né? Ou também essa questão do desafio da Amazon Go, de chegar, pegar, tirar, ou o desafio de ter o momento de evolução ali, né? Qual o momento? Parece que é um momento ruim do pagamento, né? Pô, vai ter que pagar, e aí? Como é que faz? Tem que cobrar quem? Quem vai pagar? É sempre assim, né? Mas na verdade não, a gente tem que transformar isso numa coisa fluida. Né? E esse é o nosso desafio, né? E quando a gente olha para o meio de pagamento, a gente está num evento para olhar para dentro dele, né? A gente vai encontrar o TF, o POS, o e-commerce, vai encontrar todas essas cadeias, né? Todos esses modos de cobrança, mas no final você só quer que a mãe leve o brinquedo para a criança, a esposa compre o presente dela, o marido faça a compra que ele deseja e daí por diante. Né? Aí uma reflexão que é interessante, né? A inovação dos pagamentos não está só na forma como se paga, mas na liberdade que escolhe e na fluidez da jornada. Então, nós que somos do meio de pagamento, né? Nós que estamos ali todo dia olhando aquilo, né? A gente fala assim, pô, era só botar o CVV, o cara nem sabe. O conhecimento, ele tem que ser disseminado, né? Porque a forma de aculturamento é muito importante para o meio de pagamento acontecer. E isso é a forma como você monta a experiência. Então, quando você está ali no próprio PDV, né, aí você fala assim, não, aí agora tem a maquininha, você passa, bota a senha, enfim, respira, dá 3 pulinhos, faz o caramba para saber se é a pessoa. Né? E, na verdade, aquela pessoa vai ali todo dia. Essa é a minha provocação. Né? Se a pessoa vai ali todo dia, por quê? Você tem que pedir tanta senha para ela, saber se é ela mesma ou não. Se, por exemplo, se o seu filho sua filha vai na loja, o que mais você quer é que ele pegue o biscoito e vá embora. Não, tem que pagar. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que se provocar nisso. Né? Quem está pensando em software para experiência, né, para PDV, né, digamos assim, e unindo isso com meio de pagamento, ele tem que dar o máximo de fluidez e o máximo de conexão possível. Imagina o seguinte, você, muitas vezes, não sei se vocês sabem disso, mas a maioria das pessoas, elas têm um carrinho de compras em casa. Elas entram na Amazon, deixam lá os desejos dela. Né? Então, uma lista de desejos. Isso é muito natural. Então, o maior desafio do e-commerce é a conversão de carrinho de compra. Né? E aí ela vai na loja, e ela vai olhar o produto. Aí ela vai de novo. Aí ela faz compra, ela faz isso. E justamente isso tudo é uma experiência. É uma experiência difícil de fazer. Porque ela fica ali tentando ver qual a melhor compra, qual isso, não sei o que e tal. Fica tentando escolher. E se você está numa loja e você entende que o carrinho dela está ali, né? Então você entrei na loja, entrei na Fast Shop. Aí sabe que eu selecionei no meu carrinho, digamos assim, o meu desejo era uma televisão, sei lá, de 50 polegadas, vou dar um exemplo aqui. E eu chego na Fast Shop e o cliente já entende, o atendente já entende que eu, né, já tenho aquele desejo, é mais fácil de eu chegar e vender uma televisão para ele, e é mais fácil também não ter problema no pagamento. Por quê? Porque eu também posso descontar online, né? E com a verificação do cliente, né? E isso que a gente tem aqui como olhar mais para dentro dos meios de pagamento, né? Mais para dentro da experiência, né? Tá usando, criando experiências humanas, né? Entendendo que a gente, para o futuro ele é tão desconectado da tecnologia, mas tão conectado à experiência, né? Que a gente está hoje tentando resolver um monte de coisa com tecnologia, com app, não sei o quê, que daqui a pouco não. Então, você entra, pega, vai, né? Como a Amazon, mas isso sendo espalhado, sendo fácil, né? Outra coisa, outra provocação que eu deixo, né? Vamos pensar na arquitetura de pagamento não como tecnologia, mas como experiência, que é um dado, né? É importante a gente entender.
Então, você que é dono de uma subadquirente, você que é dono de uma fintech, você que é dono de uma adquirente, o quanto você está preocupado efetivamente com a experiência desse estabelecimento comercial. O quanto você está preocupado efetivamente em não só dar o desconto na taxa ou não só dar desconto na negociação, mas em se impactar em valor na ponta. Né? Valor real. O que é valor real? Possibilidades. É de dar possibilidades para melhor conversão, dar possibilidades para o cliente, que é o mesmo cliente de todo mundo, né? É o cliente final, né? O que está ali comprando, né? E quanto a gente está preocupado de fato com isso, né? Normalmente a gente está preocupado muito. Não, tem que ter a melhor maquininha, tem que ter a melhor, não sei, ter a melhor. Na verdade, que é a prova ali, até no último, falando um pouco do Claudemir, no último dele, ele tem uma loja super grande, né? No último slide dele, e era um software super antigo gerenciando. Por quê? A loja está preocupada com a experiência. Né? Ela não está preocupada com o hype do hype. Ela quer que o cliente seja bem atendido, e isso muda jogo. Ela quer que a experiência de pagamento seja ótima, isso muda jogo. Né? E depois você vai discutir preço, porque preço, se o cara está ali já encantado com o produto, já quer comprar e tal, vou, o preço vai ser um detalhe que você vai resolver e vai resolver muito mais fácil mais na frente. Né? Então, eu deixo aqui essas reflexões para vocês pensarem nas experiências de pagamento, tá? Queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando. Eu fui mais pontual que o Claudemir. Mas ele gosta de falar mais do que eu. Valeu, pessoal. Prazer. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Hey!